E aí, gente, eu sou a Camila e tô trazendo mais um vídeo do Projeto Creche. E hoje a gente vai falar de coisas que você precisa saber sobre a creche. A primeira coisa que você precisa saber sobre a creche é que desde 1996 ela deixou de ser assistencialista e passou a integrar o sistema de ensino. O que significa isso? Basicamente, deixou de ser um centro de babás. E antigamente a galera apenas cuidava das crianças ali tudo junto e ficava um período muito grande com as crianças, e agora acabou isso, né? O nome creche acabou. Daqui a um tempo não vai existir mais esse nome. O nome que agora é Centro de Educação Infantil. A segunda coisa que você precisa saber é que esse Centro de Educação Infantil é muito mais do que você alimentar e higienizar. Contribuímos para o desenvolvimento da criança, seja na fala, no caminhar, no brincar, no socializar e etc. A terceira coisa que você precisa saber é que toda criança tem direito a frequentar uma creche. Toda criança, toda, é um direito, tá na lei. Não é só para pai que trabalha, não é só para pai que estuda, é para todas as crianças. Crianças autistas, crianças hiperativas, todos os tipos de criança. E sim, eu falei que toda criança tem direito a frequentar o Centro de Educação Infantil. Mas essa é a parte que muitos pais, infelizmente, falham. A sua criança tem direito a frequentar o centro de educação, mas ela tem direito à família também. Não pense que 10 horas por dia, de segunda a sexta, farão do seu filho, da sua filha, a criança mais feliz do mundo. Ela precisa de atenção e de carinho, mas não é de qualquer atenção e carinho, é da sua atenção e do seu carinho. A quarta coisa que você precisa saber sobre o Centro de Educação Infantil é que geralmente possui 4 turminhas, né? Que é o berçário 1, que são crianças a partir de 4 meses a 1 ano, o berçário 2, que são crianças de 1 ano a 2 anos, o maternal 1, que são crianças de 2 anos a 3 anos, e o maternal 2, que são crianças de 3 anos a 4 anos, né? E cada sala tem a sua professora e tem a sua auxiliar. Sendo assim, a expectativa de número de crianças para cada turminha seria: no berçário 1, 6 crianças, no berçário 2, 8 crianças, no maternal 1, 12 crianças e no maternal 2, 15 crianças. Esses números são do educador psicólogo Marcos Meyer. Ele diz que esses números são o equilíbrio que o governo consegue fazer, mas que o número de crianças por sala deveria ser bem menor. A realidade é diferente. Geralmente, a gente encontra berçário 1 com 14 crianças, o berçário 2 com 18 crianças, o maternal 1 com 25 crianças e o maternal 2 com 30 crianças. Agora, você pai, você mãe, você tia, você vó, todo mundo que está assistindo esse vídeo, quando você tem que cuidar de uma criança, 2 crianças, uma criança já é bem complicado, porque você tem que estar ali em cima o tempo todo para que ela não se machuque, não aconteça nada com ela. 2 crianças já começa a dificultar. 3, 4. Então, pensa comigo, imagina uma sala de 18 crianças de 1 ano e meio, 2 anos, para 2 pessoas cuidar. Isso nos leva ao ponto número 5. Infelizmente, a demanda de crianças é muito alta por sala, para poucos responsáveis, e não é uma coisa que depende da gente, né, funcionário e tal. A gente só tem que seguir. Então, assim, a gente pede, por favorzinho, aos pais, aos responsáveis, que não façam barraco. Não façam barraco porque a gente não tem culpa de nada. A gente faz o melhor que a gente pode, só que assim, se coloque um pouquinho no nosso lugar. Cuidar de uma criança é relativamente fácil, né? Vamos colocar assim, não é muito fácil, não é a coisa mais fácil do mundo, mas relativamente fácil. Agora, se coloca no nosso lugar, cuidando de 18 crianças de 1 ano e meio. Nesse tempo, né, que eu trabalho na creche, eu já presenciei muitas coisas, então, assim, muito complicado você exigir uma coisa que nem a gente consegue proporcionar, não é algo que a gente promete que vai acontecer, sabe? Eu posso garantir pra vocês, a partir do momento que você deixou o seu filho na creche, do portão pra dentro, a gente vai fazer o melhor que a gente puder pra atender todas as necessidades dele, pra cuidar da melhor forma possível. Mas, por favor, não faça barraco se por acaso ele aparecer com uma mordida, com arranhado, com um joelho ralado. Se coloca um pouquinho no nosso lugar. Nós, como funcionários do Centro de Educação Infantil, somos responsáveis por reforçar aquilo que a criança já aprendeu na casa. Então, assim, em outras palavras, não sendo muito grossa, mas já sendo, quem dá limite são os pais. Quem diz o não são os pais.
Então, assim, quando a criança vem para a escola, ela tem que, pelo menos, demonstrar que está recebendo limites na casa. Diversas vezes encontra crianças que a gente fala para não fazer tal coisa e a criança insiste em fazer, insiste em fazer. Em contrapartida, a gente vê outra criança que a gente fala um não uma vez, a criança já entende. É claro que muitos fatores, essa parte é muito relativa, porque às vezes depende muito da personalidade da criança, depende da família da criança, depende de N coisas. Mas assim, a partir do momento que você coloca limite no seu filho, você diz a palavra não, você impõe a sua autoridade, as coisas são diferentes, né? A criança obedece em qualquer lugar. Um exemplo é quando a gente é criança. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. Quando a gente tá com nossos pais, a gente se comporta de uma maneira, né? A gente dá aquela folgada básica, faz aquelas manhas assim. E quando os pais, mesmo te mimando, dizem alguns nãos, mostram um pouco de autoridade, eu posso te garantir que qualquer lugar que essa criança for, ela nunca vai dar trabalho. Ela nunca vai... E se ela fizer uma bagunça, pode ter certeza que se você chamar a atenção dessa criança, ela vai na hora atender, vai dar uma segurada na bagunça, porque é assim, eu sempre falo, criança é criança, criança vai bagunçar, vai ter vez que vai dar uma pirada assim, mas assim, quando a criança tem limites, né, tem aquela atenção dos pais, um carinho, um afago, mas também essa autoridade, esse limite, pode ter certeza que em qualquer lugar essa criança vai se dar bem. E a última coisa que você precisa saber sobre o Centro de Educação Infantil é que nós nos importamos com o seu filho. A maioria das pessoas que eu conheço do Centro de Educação Infantil se apegam às crianças. Não tem como não se apegar às crianças. A gente convive praticamente 10 horas do dia, todos os dias, com as mesmas crianças. Então, assim, é impossível a gente não pegar um amor, não pegar um afeto com essa criança. E assim, a gente se importa. Não pense que só porque o seu filho é um pouco levado, um pouco bagunceiro ou um pouco mais tímido, ele não recebe carinho, ele não recebe afeto. Pelo contrário, né? Ali a gente praticamente vira uma família, porque a gente convive com as crianças todos os dias, todos os momentos, a gente acompanha a evolução deles, acompanha o desenvolvimento, desde você ensinar a caminhar, ensinar a comer. Então, assim, é impossível a gente não se apegar às crianças. Então esse vídeo é para pedir um pouquinho mais de colaboração, né, de todas as partes, tanto dos pais, né, da família, da equipe, de todo mundo, né, para se colocar um pouquinho no lugar de cada um, tentar entender que as coisas não são só no preto e branco, né, tem muita coisa que acontece, né, a gente às vezes tem que engolir uns sapos da vida e passar por cima. Mas é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com seus amigos, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que precisa saber como funciona, né, um não creche, mas esse centro de educação infantil, para que assim o convívio fique bem melhor para todo mundo, né? E é isso. Obrigada por ter assistido. Sabe, Soler, quando a gente coloca uma criança na pré-escola, a gente espera que ela seja bem cuidada e que isso jamais aconteça. Só que então assim, está extremamente justificado a mãe ficar revoltada e fazer o BO na polícia. Tem que fazer mesmo, é isso que tem que acontecer. Agora vamos olhar o outro lado. Se você que está em casa nos assistindo tiver um bebê para cuidar, você não pode tirar o olho, pode dar problema, ele pode se acidentar. Eu tenho um amigo que o filhinho de 2 anos, que é a idade dessa criança, foi com as 2 mãos no vidro do forno. E 2 cuidando, pai e mãe, e isso aconteceu. Aí, 1 mês depois, aconteceu de novo. Então a gente fica, meu Deus do céu, esses pais não olham? Claro que olham, mas é 1 segundo e já acontece um tipo de acidente. Agora, imagine se a professora tiver 5 alunos para cuidar, 5 crianças para cuidar. Uma está com a fralda cheia. Aí a criança vai pôr a mão dentro da fralda e pensa assim, meu Deus do céu, vai ser cocô para todo lado. Daí a outra começa a gritar, a outra está chorando. Qual que você atende primeiro? Gente, é um absurdo 5 crianças para uma só pessoa cuidar. Mas o que está acontecendo nas escolas em geral, no país todo?
As professoras estão com 20, 25 alunos em sala de aula. É um absurdo, não é culpa dessas professoras. Uma está lá cuidando de uma criança, a outra está atendendo a outra, tem 5, 10, 20 gritando. Como é que você atende isso? É praticamente impossível. Então não dá para culpar as crianças. O que a gente precisa fazer como sociedade no nosso país inteiro? A gente precisa exigir maior qualidade na educação. E um dos fatores de qualidade é diminuir o número de alunos em sala de aula. Por exemplo, na Noruega, um professor de ensino fundamental, onde aqui no Brasil tem 30 alunos, eles têm 12. No fundamental, crianças de 10 anos de idade com 12. Aqui a gente tem 25 com 2 anos. Não dá. A gente não consegue fazer nada. Então assim, mas por que vocês não fazem um projeto com essas crianças? Não tem como. Uma está dando banho, outra está tirando um brinquedo perigoso, uma briga, separando uma briga, e tem mais 20 precisando de atenção. Então, assim, na prática, é muito difícil a gente levantar a qualidade se a gente não diminuir o número de alunos em sala. E, infelizmente, Soler, eu vou até dar um prognóstico aqui. Vai acontecer de novo. Por quê? Porque não depende das professoras. Depende de uma situação onde é normal uma criança de 1 a 3 anos usar a mordida. Faz parte do desenvolvimento dela. Por quê? Veja, ela quer uma coisa. Ela quer muito um brinquedo. A outra pegou o brinquedo. Como é que ela fala? Não fala, não desenvolveu a fala ainda. Então ela não consegue falar, você pode me emprestar o brinquedo agora, depois você pega? Não tem essa fala, ela não consegue se expressar. Então ela usa a única arma que tem, mordida. Então, entre 1 e 3 anos, elas mordem para resolver problema. Para resolver a situação que elas estão precisando resolver. Então vai continuar acontecendo. Então, assim, seu filhinho lá na pré-escola tem uma mordida, absolutamente normal. 2, 3, opa, tá faltando cuidado. Por quê? Porque tem excesso de aluno.